Olá, olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcelo de História, da Rede Estadual de Ensino. Eu sou professor de História. Hoje estou aqui para passar uma aula para vocês sobre as grandes navegações para a disciplina do 7º ano. Tá? Boas aulas a todos. Venham comigo. Tá? Então hoje a gente vai começar a tentar entender o que foram as grandes navegações, e a princípio a gente vai começar com os objetivos da nossa aula. Então tá lá. Quais são os objetivos da nossa aula? A gente vai tentar compreender o porquê Portugal foi o pioneiro, ou seja, o primeiro a sair nas grandes navegações. Depois a gente vai tentar identificar os produtos que os portugueses tinham interesse, né? Ou seja, o produto de interesse dos portugueses. E a gente vai tentar entender as consequências que levaram às grandes navegações. Então, venham comigo, vamos tentar entender isso, essas três questões. Primeiramente, para a gente começar a nossa aula, a gente vai ter que tentar entender o que ou o que foram as grandes navegações. As grandes navegações, antes de tudo, elas foram nada mais nada menos que o processo de exploração do Atlântico, feito pelos portugueses pela primeira vez, e, consequentemente, as outras nações elas seguiram o mesmo caminho ao longo do século XVI. E a consequência de tudo isso também foi que Pedro Álvares Cabral chega em 1500 aqui no Brasil. Agora, como que os portugueses também conseguiram essa façanha? Vamos ver lá. Primeiramente, eles já tinham uma certa centralização política, ou seja, o poder na mão dos reis. A centralização política levou aos portugueses uma certa tranquilidade política e econômica, podendo investir nas grandes navegações. Outro fator foi o vasto conhecimento que os portugueses tinham com as grandes navegações. Ou seja, eles já sabiam a arte da pesca, já sabiam pescar o bacalhau, já pescavam o atum, baleia, pescava até baleia, imagine, né? Outra questão é que eles já sabiam utilizar as técnicas para a época, as chamadas técnicas de navegação. Quais são elas? Utilizavam a bússola, já utilizavam o astrolábio e sabiam até o conceito de longitude, latitude. E a gente tem que lembrar que Portugal é uma nação voltada para o mar. E isso ajudou essa arte da navegação ser a primeira e assim por diante. Agora, navegar era preciso. Mas por que Portugal precisava navegar mar aberto? Vamos lembrar um detalhe. Os portugueses já tinham conhecimento na pesca, mas era aquela pesca litorânea. Ou seja, ela era aquela pesca que também é chamada de pesca de costa. Isso quer dizer que os portugueses eles pescavam na costa do litoral português, porém eles não avançavam mar adentro. Tinham seus motivos, a gente vai explicar daqui a pouco. Agora, mas mesmo assim, os portugueses precisavam se lançar ao mar. Por quê? Está lá então. Os árabes no século XIV já tinham conhecimento, já tinham o controle, os árabes e italianos já tinham o controle sobre o mar Mediterrâneo e a rota do chamado Caminho das Índias. Logo, como os italianos tinham o controle do mar Mediterrâneo, então tinha que pagar imposto. Ou seja, não era lucrativo ir para as Índias e pagar imposto passando pelo mar Mediterrâneo. Outro fator era que os árabes controlavam a rota do Oriente e que, portanto, era complicado você pisar em solo árabe e assim por diante. Mesmo assim, era preciso navegar. Era preciso achar uma outra rota para que os portugueses conseguissem chegar até as Índias. Então veja lá. A gente tem que lembrar também que a viagem ela não era muito fácil não. Naquela época, tá ali, ó, navegar nos oceanos naquela época era muito difícil. Por que era difícil? Primeiro porque imagine você em alto mar, ficar longe
meses distante de casa, o medo era muito grande e a alimentação, a saúde era muito precária. Então tá lá, a base da alimentação era a base de carne salgada, peixe e frutas secas. A higiene era péssima, portanto, muitos acabavam ficando doentes, né, pegando sarampo, coqueluche, e infelizmente eles acabavam tendo aquela doença que eles mais temiam, que era a chamada doença da gengiva, né, o chamado escorbuto. Né. Mesmo assim, né, aí tinha uma outra questão, que era o mitos e lendas. Mitos e lendas, na realidade, a gente tem que entender como se fosse, para os portugueses, para aquela época, um certo respeito com o oceano. Os portugueses, eles sabiam que era complicado adentrar-se mar adentro, porque eles tinham um certo respeito com isso. Esse respeito está relacionado um pouco com mitos, lendas e até medo de poder ir além mar. Mas por que eles tinham esses mitos? Então tá lá. Primeiro porque eles não sabiam muito do outro lado do mundo. Então, ou seja, aquele medo do desconhecido cria um certo receio. Fica mais no campo do mito e assim por diante. Então, criou-se uma ideia de que havia, naquele período, um mar tenebroso, um mar revoltoso, né, que afundava as embarcações. Eles acreditavam em monstros marinhos, ou seja, acreditavam que eles tinham lá pessoas, acreditavam que tinham monstros tão gigantes que poderiam afundar essa embarcação. Eles acreditavam também na chamada terra plana. Naquela época, acreditando na terra plana, nas extremidades, eles achavam que tinha um abismo e que tudo seria engolido e assim por diante. E que, portanto, né, tudo isso foi criando medo, receio, respeito sobre o oceano. Agora, eles tinham que enfrentar os seus perigos. Então tá lá. Se havia tantos perigos, por que então os europeus eles se lançaram às grandes navegações? Essa é a pergunta que fica. Por que, por mais que tinham medo, respeito, alimentavam muito mal, né, podiam pegar até doenças, poderiam não voltar, qual é o motivo que vai levar os portugueses a se lançar ao mar? A resposta é muito simples: comércio de especiarias. Tá? Então, ou seja, o risco compensava o lucro. Então, ou seja, acima de tudo estava obter a riqueza. Então, para Portugal, mesmo que tivesse esses medos, tivesse essas lendas, eles tinham que ser ousados para poder chegar até o comércio das Índias. Então, a ideia era contornar a África, o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, e chegar até o caminho das Índias, para chegar até o comércio de especiarias. Mas o que eram especiarias? Especiarias era nada mais, nada menos que os temperos que nós conhecemos hoje. Para a época era muito caro. Então era cravo, canela, pimenta, noz moscadas. E qual é a função desses produtos? Aqui nós temos 3 funções. Um era a questão de realçar o alimento, dar o sabor ao alimento. Outro fator, tinha um fator farmacêutico, portanto, as especiarias poderiam ser utilizadas como remédio. E as especiarias eram utilizadas também para conservar os alimentos. E assim por diante. Então, mito, medos, lendas, respeito, com tudo isso e com um comércio que dava lucro, mesmo assim, os portugueses eles vão avançar além mar. Então tá lá. Em 1488, Bartolomeu Dias ele acaba contornando o Cabo das Tormentas e chegando até as Índias. E esse cabo depois foi batizado de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama ele consegue chegar até a cidade de Calicut nas Índias. Um grande avanço. Em 1500, consequentemente, o que acontece? Pedro Álvares Cabral, ele consegue chegar ao Brasil, né? Essa foi uma das consequências das grandes navegações.
Bom, pessoal, então, vendo tudo isso, eu propus para os alunos para que eles fizessem uma atividade de mão na massa. Essa atividade de mão na massa, eu coloquei ali para eles 4 questões, para eles responderem em grupo, e por sua vez, a gente faz uma certa retomada. Para retomar o conteúdo, o que a gente tem que entender? A gente viu que o pioneirismo português nas grandes navegações, tá? Nós vimos que uma estabilidade política e econômica deu um certo avanço, né, para os portugueses serem os primeiros. A motivação das navegações, nós colocamos que é ir em busca do comércio de especiarias. E por último, eles com esses medos e riscos, mesmo assim, a gente entendeu que eles conseguiram, eles acabaram evoluindo e por sua vez romperam com todos os medos e mitos das lendas da época. Pessoal, então é isso, a nossa aula. Uma boa tarde a todos, até mais. Tchau, tchau.